Hoje eu fiquei incomunicável de manhã, assim, ó. Eu vim pra cá, daí depois voltei. E eu precisava saber... Hã? Não, exato, e a minha é vivo, lá em casa é vivo, então nem sinal, nem nada. Então, vamos seguir então aqui para depois vocês pegarem essa aula, que é bem importante, tá? Bom, dissemos então que a dose adequada do paracetamol é 12 miligramas para cada quilo de criança, isso que a criança deve tomar, e que o paracetamol que tu comprou na farmácia, ele tem 200 miligramas para 1 ml, então tu vai pingando lá, né, tu tem que fazer as gotinhas lá, para ver quanto essa criança precisa tomar. Quando o médico passa para ti a receita, ele já faz esse cálculo que está perguntando aqui, ó. Por quê? O médico vai olhar lá, quantos quilos tem essa criança aí? Bom, ela tem tantos quilos. O que eu sei da dose adequada que o farmacêutico colocou lá na bula do remédio? Que eu tenho 12 miligramas para cada quilo. Quantas gotas um pediatra receitaria para uma criança que pesa 30 quilos? Então eu vou fazer isso aqui vezes 30, ó. Porque se eu tenho 12 miligramas para cada 1 quilo, eu fazendo as 12 vezes 30, dá 360 miligramas, tá? 360 miligramas. Tá, beleza. O que nós temos aí? Sabendo que o remédio tem concentração 200 miligramas a cada ml e que 20 gotas perfazem 1 ml, então quer dizer que esse 1 ml é a mesma coisa que 20 gotas, ó. A questão quer saber quantas gotas eu devo colocar lá para a criança tomar para ela atingir certinho a dose adequada. A dose adequada para essa criança agora é de 360 miligramas, porque ela pesa 30 quilos, né? Então, se tu tem um remédio que tem 200 miligramas a cada 1 ml, que é exatamente dizer a mesma coisa que 200 miligramas a cada 20 gotas, quantas gotas tu tem que colocar para o medicamento, então, atingir a dose de 360 miligramas. Esse 1 ml aqui e 20 gotas é a mesma coisa, né? Porque a cada 20 gotas eu tenho 1 ml. Então, 360 vezes 20 dividido por 200, mas tu vê que 20, 10 vezes menos do que 200, né? Então, aqui vai dar também 10 vezes menos, 36 gotas, tá? 36 gotas. Então, é uma das formas da URGS cobrar também concentração comum. Observa que não foi falado em mol, não foi falado em nada, tá? Somente em massa e o volume de medicamento, que era 1 ml. Então, ele só fez uma relaçãozinha de massa que tu tem ali, que é o que aparece nos medicamentos. Por isso tem bastante questão que envolve essa abordagem. Porque os medicamentos, a posologia deles, ou a recomendação deles, é sempre com relação às massas, tá? Bom, agora a gente vai para a questão 4, para a gente relembrar um pouquinho a questão da molaridade, ó, e a aplicação dessa fórmula aqui. Depois a gente volta para a 3, porque a 3 ela tem um pouquinho de porcentagem também. A questão número 4, ela fala direto, ó, da questão do Enem. Então, a cafeína é um alcaloide identificado como 1,3,7-trimetilxantina. Até na questão tinha a fórmula, só que eu ia perder muito espaço aqui na folha, então eu tirei. Por quê? Porque ela coloca uma coisa importante para nós aqui, ó, que é a massa molar, que é igual a 194 gramas por mol. O que é essa massa molar? Massa molar é quando tu pega todo o composto, no caso aqui é a cafeína, soma carbono, hidrogênio, oxigênio e tu tem esse valorzinho lá. Pega os valores lá da tabela, soma e tu vai ter aqui os 194 gramas por mol. Para a nossa fórmula aqui é o nosso M, ó. Lembra que é esse M maiúsculo aqui embaixo. Então, esse aqui é o nosso M. Uma xícara de café contém em média 80 miligramas de cafeína. 80 miligramas é a massa do soluto, que o nosso soluto é a cafeína. Tá? E considerando que a xícara descrita contém um volume de 200 ml, então nosso volume é de 200 ml, qual é a concentração em mol por litro de cafeína nessa xícara? Concentração em mol por litro, a aplicação da fórmula molaridade igual a massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume. Vamos lá, o que a gente precisa então? Substituir os valores. Lembra que sempre a gente tem que ter em mol por litro a nossa molaridade, tá? Ou seja, esse volume aqui eu já vou dividir ele por 1000 e já vou botar 0,2 litros aqui. E outra, olha a unidade de massa molar, grama por mol.
Então, se tu tem uma unidade em grama por mol, tu não pode deixar essa aqui em miligramas. Tu vai ter que passar isso para gramas também, que nem a gente fez lá. Divide por 1000, isso aqui é 0,08 gramas, tá? Cuidado para não botar 0,8, porque 0,8 são 800 miligramas, certo? Bom, então a nossa molaridade, ela vai ficar 0,08 gramas dividido por 194 vezes 0,2. Botar as unidades para a gente cortá-las aqui, ó. Grama por mol vezes 0,2 litros. Tu vai cortar grama com grama aqui, ó, e tu vai ficar exatamente com mol e litro, que é a unidade de concentração molar. Então tu vai ter 0,08 dividido por 194 vezes 0,2. Primeiro tu resolve o 194 vezes o 0,2 e aí sim depois tu divide, tá? Deixa eu só montar aqui. Quanto que é esse 194 vezes 0,2? 38,8 aqui, ó. Então tu vai ter 0,08 dividido por 38,8. Isso dá um valor de 0,002. 0,6186. Então 0,02 mol por litro. Então, nossa terceira questão, né? A questão, na verdade, de número 4. Então, é isso que nós temos aqui. As duas primeiras unidades, tu vai usar bastante. Vai usar também as próximas que a gente vai ver. Eu vou seguindo um pouquinho diferente aqui para nós, ó. Porque eu vou seguindo o sentido que faz, no caso, mais sentido para a gente, ó. Que o nosso próximo caso aqui é o título ou porcentagem em massa e título ou porcentagem em volume. Vou botar os dois na mesma, porque significa a mesma coisa, só que uma é uma solução sólida e outra é uma solução líquida. Então agora, a gente entra ali, só pegar a página. Página 572 e 573, a gente está nessa página aí. Página 572, 573. Título ou porcentagem, ou não, porcentagem, massa, volume. O livro traz separado, mas a gente vai botar junto porque é a mesma coisa. Pessoal, título ou porcentagem, massa e volume. A gente usa muito no nosso cotidiano, por isso que aparecem bastante questões. Quando a gente quer determinar, por exemplo, qual é o teor alcoólico dessa cerveja, o teor alcoólico dessa vodka, o teor alcoólico não sei do que. O teor alcoólico é medido em porcentagem. Então, tipo, a cerveja é 5%, a vodka é 40%. Qual é a concentração ideal do álcool em gel lá na época da pandemia? 70%. Então, é isso que esta unidade vai trabalhar, esta forma de concentração aqui vai trabalhar. Vai trabalhar porcentagem. Então, a gente precisa sempre determinar quem é o nosso soluto e quem é a nossa solução. Tu vai ver nos exemplos depois. Se eu quiser trabalhar com valor de massa, o meu soluto aqui, por cento. O meu soluto estará em grama para cada 100 gramas. Se eu estiver falando de volume, o meu soluto eu colocarei em ml para cada 100 ml. E se eu estiver falando dos dois, que é o que mais aparece, uma relação de massa e volume, tipo, o meu soluto é em massa, tipo sal, e a minha solução é água, então água salgada. Então, o meu soluto é sólido e a minha solução é líquida. Eu posso colocar aqui, ó, em gramas, massa, né, para cada 100 ml. Por que é para cada 100 sempre? Porque é porcentagem. Então vamos pegar duas soluções aí para a gente fazer mais ou menos um apanhado geral aqui do que a gente quer trazer para vocês. Ó, vou pegar primeiro uma solução, vou botar assim, ó, solução aquosa 5% massa barra volume. De que é esse 5%? Né? Só 5% eu não sei do que. Solução aquosa de NaCl, massa volume. Que significa cada um desses detalhes aqui, ó.
E agora faltou 5%. 5%. Solução aquosa, NaCl, massa, volume, é 5%. Esse M quer dizer massa e quer dizer do soluto. Este V quer dizer volume e está me referindo à minha solução. Então, uma solução que é aquosa, o meu solvente é água, ao final de tudo ela é líquida. Só que o sal de cozinha é sólido, então eu vou medir, eu vou pesar. O que significa esse 5% aqui? Ele significa que eu tenho 5 gramas de NaCl a cada 100 ml de solução, que eu vou escrever aqui água salgada, que é a minha solução, que é tudo misturado, né? Água salgada, que é a minha solução. Ó, vamos ver como faz sentido. Se eu tenho uma solução aquosa, ela é líquida, então a minha solução eu vou ter que medir em ml. O NaCl é o meu soluto. E aí vai vir uma fórmula, o NaCl a gente conhece, mas pode vir outro composto que a gente não faz ideia de que estado físico ele seja. Então a questão avisa, ó, massa barra volume, quer dizer que este soluto está expresso em gramas e este volume, que é o da solução, expresso em ml. Então 5% é sempre 5 em 100. Esse nosso porcento é sempre para 100, seja 100 gramas, 100 ml ou aqui também 100 ml. Mas é sempre para 100. Se eu tiver uma solução que seja líquida totalmente, eu também posso fazer essa análise. Ó. Vamos pegar aqui, ó. Em vez de colocar soluções, vamos colocar teor alcoólico, vamos botar da cerveja, em torno aí de também 5%, vou botar 7%, 7%, tá? 7%. Teor alcoólico da cerveja, 7%. O que quer dizer? Que eu tenho o meu soluto, vai ser o álcool, só que esse 7%, o álcool e a cerveja são líquidos, então eu vou medir 7 ml de álcool, que é o meu soluto, em ou a cada 100 gramas de, tudo bem, cerveja, que é o nosso ou a nossa solução. Tá? 7 ml de álcool para cada 100 ml, não 100 gramas. Olha aqui, estou louco hoje. 100 ml de cerveja, que é o nosso valor também em volume. Porque a cerveja é líquida, vou medir 100 ml. O álcool também é líquido, vou medir em ml também. Mas observa que se for 7, se for 10, se for 15, se for 50%, é sempre em 100. Por isso que o próprio nome já diz, por 100%. Tá? Com base nessas informações que a gente tem aqui, nesses exemplos, a gente consegue fazer os exercícios e consegue pegar aí certinho como que a gente faz essa análise. Tá? Então vamos fazer mais um agora. Nós vamos fazer o exercício 3 e o exercício 5, que envolve essas unidades aí de porcentagem. Tá? Vamos ver como que a URGS, como que a UFSM cobram esse conteúdo. Na verdade, a UFSM é a que mais cobra. Nós vamos ver como que a gente consegue, então, fazer essa análise. Olha só. Questão número 3, que a gente pulou, né? Então, vamos para a questão número 3. O sal apresenta inúmeras utilidades, sendo considerado o mais antigo aditivo alimentar. Dentre os usos do NaCl, destaca-se o soro fisiológico. Vamos botar as informações. Soro fisiológico. E está te dizendo que o soro fisiológico 0,9%, né? De cloreto de sódio. Então, de cloreto de sódio é o NaCl. Antes de seguir com a questão, a gente só precisa ver aqui, ó. O nosso soro fisiológico é a nossa solução, porque o soro é a mistura de tudo, tem água, tem sal, tem algumas outras coisas talvez. Soro fisiológico, solução. E o NaCl é o nosso soluto. Agora a gente vai interpretar o que significa esse 0,9%. Significa 0,9 o quê? Sal de cozinha é sólido, então vou medir em gramas. 0,9 gramas do NaCl em cada 100, soro fisiológico é líquido? É líquido. Cada 100 ml
de soro fisiológico. Pronto. Fizemos a mesma relação aqui, ó, descobrindo quem era o nosso soluto, que é mais ou menos isso aqui, ó, e a nossa solução. A água salgada a gente chamou lá, aqui a gente chamou de soro fisiológico. Com base nessa informação, a questão está te perguntando assim. É correto afirmar que a solução é do tipo eletrolítica ou não eletrolítica e pede qual é a concentração do sal em mol por litro. Ó, todas são em mol por litro. Primeiramente, retomando o conceito lá das ligações iônicas. Solução eletrolítica. Solução eletrolítica. Faz o quê? Conduz eletricidade. Conduz eletricidade. Beleza. Para conduzir eletricidade, eu preciso de um composto que seja iônico, que tenha íons, tá? Ou um ácido, mas a gente não chegou nessa parte ainda. Composto iônico ou íons. O sal de cozinha é um composto iônico? É um composto iônico. Então, se ele é um composto iônico, ele forma uma solução que conduz eletricidade, uma solução eletrolítica, tá? Uma solução eletrolítica. Então, a gente já sabe que é uma solução eletrolítica. Então, a gente já não é mais a letra B, não é mais a letra D, certo? E agora a gente precisa da concentração. Tá, mas a concentração é de que tipo? Em mol por litro, porque está ali mol barra litro. Então, molaridade, massa do soluto, dividido pela massa molar vezes o volume. E vamos colocar aqui os detalhezinhos, né, das nossas unidades. Quem é o nosso M? Nosso M é a quantidade de soluto. Vamos botar os dados aqui. 0,9 gramas, né? 0,9 gramas é a massa do soluto. Beleza. Agora, a nossa massa molar, o que é o nosso M aqui? Ó? É o nosso NaCl, que a gente precisa ir na tabela. Lembra que esse valorzinho aqui, ó, é o valor que a gente encontra na tabela periódica e calcular a massa molar do NaCl. É fácil, é só olhar lá. No sódio tem 23, o sódio tem 23 de massa e o cloro 35,5. Então aqui é o do sódio, lá da tabela, e aqui é o do cloro. Então o valor aqui 58,5 gramas a cada mol, por isso massa molar, grama por mol. Observa que aqui a grama por mol sempre foi, sempre será. E aí aqui eu recebi em gramas também, né? Então tá ok por enquanto as unidades de massa. E o nosso volume corresponde a 100 ml, porque esse 0,9 gramas está presente em 100. Então 100 ml, que é a mesma coisa que 0,1 litro, tá? Por quê? Porque eu preciso em mol por litro. Agora é só a gente substituir aqui. Essa massa vai dar 0,9 gramas dividido por 58,5 gramas por mol vezes o volume, que é 0,1 litro. Comprovando que a minha unidade lá vai dar mol por litro, ó, cortei grama com grama, sobrou só mol e litro. Então, beleza, ó. Resolve aqui embaixo primeiro, né, a tua multiplicação, vai dar 5,85, né, multiplicando por 0,1, a vírgula só desloca para cá um pouquinho. 0,9 dividido por 5,85. Esse resultado, então, para nós vai dar de 0,154 mol por litro. Ou como está representado ali, mol por litro na menos 1, que é a mesma coisa do que mol barra litro, tá? Só com o expoente negativo ali. Feito. Então, o que a questão está fazendo? Ela está relacionando uma porcentagem, então a gente interpreta o que significa essa porcentagem e depois a gente calcula uma outra concentração. Daqui a pouquinho vai ter a relação entre essas unidades de concentração aí. Beleza? Vamos fazer mais um da UFSM também, que é a questão número 5. Ó, vamos fazer a questão número 5 e depois a número 6. Já fechamos na sequência. Questão número 5, então. Ó. A 4 a gente já fez. Questão 5. URGS, na verdade, né? Soluções formadas por constituintes líquidos costumam ter a sua concentração expressa em porcentagem de volume. Em soluções alcoólicas, essa porcentagem é indicada em graus Gay-Lussac. No rótulo de um vinho produzido na Serra Gaúcha, lê-se o teor de álcool ou de etanol de 13 graus Gay-Lussac. Tá? Isso significa o quê?
Gay-Lussac é exatamente a mesma coisa que 13%, ó, tá? É só uma forma diferente de aparecer. Vodka geralmente aparece em porcentagem, vinho geralmente aparece em GL, mesma coisa. Nós estamos falando do vinho, né? Então, olha só, o que esse 13% ou 13 graus Gay-Lussac representam? Representam 13 ml do álcool, que é o nosso etanol, né? A cada 100, então por isso porcento, a cada 100 ml de vinho. Então 13 ml de álcool a cada 100 ml de vinho. Quem que é o teu soluto? Álcool. Quem que é a tua solução? Vinho. E a questão vai ficar te perguntando o que tu tem ali, ó. Quer dizer que em 130 ml do vinho tem 100 de etanol? Credo, meio forte, né? Em 870 ml desse vinho existem 100 de etanol, então tu fica jogando ali. Tu já está vendo que a tua resposta é a letra D. Então, tu ia ter que fazer análise para todas elas até chegar na letra D, que a letra D pede ali, ó, para 1 litro, né? Ou para 1000 ml, ó. Bem fácil, ó. Se eu tenho 13 ml para cada 100 ml de vinho, se eu tiver 1 litro de vinho, que é a mesma coisa que 1000 ml, eu estou ingerindo X, 10 vezes mais 130 ml do álcool. Vai dar uma boa ressaca depois, com 130 ml de álcool, tá? Então, essa é a relação que a gente faz com a porcentagem também. Bem simples, questão que é tranquila de acertar lá na URGS e ela cobra geralmente questões assim mesmo, certo? Beleza, daqui a pouquinho vem mais porcentagem relacionando com outras concentrações. Vamos fazer mais um, que é de remédio de novo, para a gente ter a noção de como é cobrada essa partezinha aí de nós. Na verdade, essa aqui, ela pede um pouco de tudo, assim, tá? Mas que não relaciona nada com mols e tudo mais. Vamos para a questão 6, que é da UFSM. Ó, o xarope SPEC é vendido como expectorante e antitussígeno. A posologia indica para adultos, então eu vou colocar aqui a posologia, que é a mesma coisa que dose. Então a dose é de 5 ml, 6 vezes ao dia. 6 vezes ao dia. Uma tampinha daquelas de xarope, né? Tá. O frasco contém 120 ml e a composição é dada a seguir. Então, tu tem ali pelo menos 4 substâncias, cada uma com a sua concentração. Todas elas, observa que elas estão para cada 5 ml. Então, elas estão, sei lá, a bula do remédio eu trouxe para cada 5 ml. Olha só, antes de mais nada, já vamos resolver isso aqui, ó, para a gente deixar ok. Porque se cada dose é de 5 ml, é uma tampinha de xarope, e no caso, um adulto ele tem que tomar até 6 vezes ao dia, ele vai tomar ao final de um dia 30 ml de xarope. 30 ml de xarope, é isso que ele vai tomar, certo? Bom, que mais? Está dizendo ali que o frasco que foi comprado lá na farmácia tem 120 ml. A questão não está pedindo isso, mas só para a gente fazer a relação. Se eu tomo 30 ml por dia desse xarope, quantos dias duraria esse frasco de xarope? 4 dias, né? Tu ia tomar 30 num dia, mais 30, 60 no outro dia, mais 30, 90 no outro dia, mais 30, 120. Então, esse teu frasquinho de xarope ia durar 4 dias, tá? Acho que a questão não pede isso, mas enfim, só para a gente ter uma noção. Vamos aqui para os pontinhos agora, para a gente começar a resolver. Se um adulto tomar a quantidade máxima diária, ó, já usou aqui, ó, isso aqui é a quantidade máxima no dia, que são 6 vezes, né? Indicado no xarope, ele terá ingerindo quantos miligramas de cloridrato de oxomemazina? Então, tu olha lá na composição, está escrito cloridrato de oxomemazina, que é 2 miligramas para cada 5 ml de xarope. A pessoa que toma a dose inteira no dia está ingerindo 30 ml de xarope. Então, se em 5 ml de xarope eu tenho 2 miligramas desse princípio ativo, 30 ml de xarope vai conter quanto? 2 vezes 30, 60, dividido por 5, 12 miligramas. Ó. Observa que ele te deu em miligrama e te pediu em miligrama, então não precisou fazer conversão de unidade nenhuma. Te deu em miligrama lá na bula do remédio, na tabelinha, e te pediu em miligrama na questão. Beleza. Pronto, então 12 é a primeira. Segundo pontinho aqui. Quando expresso em porcentagem, massa, volume, o xarope apresenta uma concentração de iodeto de potássio igual a
Então, o iodeto de potássio. Olha na bula. 100 miligramas para cada 5 ml. Observe que o iodeto de potássio é bem mais concentrado no xarope do que esse primeiro aqui, ó, da oxomemazina. Enquanto uma só tem 2 a cada 5 ml, do iodeto de potássio tem 100. Tá. Quando expresso em porcentagem massa-volume, o xarope apresenta uma concentração de iodeto igual a tantos por cento. Tantos por cento. Tantos por 100. Tu tem 100 miligramas para cada 5 ml. E se tu tiver 100 ml? Quanto tu vai ter? Então, isso é o porcento, tá? Tu vai puxar para 100. 100 vezes 100 dividido por 5, ó, 2.000. Mas 2.000 o quê? Miligramas. Só que 2.000 miligramas, olha só, se tu tiver uma relação, aqui ele fala ainda, ó, relação massa-volume. Relação massa-volume. A tua massa tem que estar em gramas e o teu volume tem que estar em ml. Bom, o volume está em ml. A massa está em gramas? Não, está em miligramas porque veio lá da bula do remédio. Então, tu divide isso aqui por 1.000, porque 2.000 miligramas equivale, então, a 2 gramas. Então, desse iodeto de potássio, tu tem uma concentração no xarope em porcentagem de 2%. 2 gramas não, 2%. 2 a cada 100, tá? 12 e 2 já. E o último, o que diz ali, ó? Um frasco inteiro. Então, o volume do frasco, já vou puxar aqui para a gente não confundir. O volume do frasco é de 120 ml. Um frasco inteiro, recém-comprado do xarope mostrado, contém quantos miligramas de guaifenesina? Então, tu vai pegar ali a guaifenesina, que é 30 miligramas para cada 5 ml de xarope. Só que o teu frasco todo tem 120 ml. Então, X. 30 vezes 120 dividido por 5 dá 720. A gente já achou a resposta ali. Ó. 720 miligramas. Então, também envolve concentração comum, envolve a segunda afirmativa ali, né? O segundo pontinho envolve a nossa porcentagem. Então, por isso que a gente fez ele agora. Mas tudo uma relaçãozinha, tá? A questão 6 é muito parecido com a questão... Acho que eu apaguei já. Questão número 1. Apaguei. A questão número 2, quer dizer, que é a da febre, do paracetamol lá, tá? Beleza. Observa que, geralmente, essas concentrações, essas relações, elas não caminham separadas, ó. Tipo, na primeira questão, aqui na questão 3, eu usei a porcentagem e fui para a molaridade. Aqui na questão 6, eu tinha a concentração comum e fui para a porcentagem. Então, há uma forma de nós relacionarmos essas concentrações de forma que fique bem fácil, bem rápido e tu ganhe tempo. O Enem gosta dessa relação, tanto é que as duas questões que nós vamos fazer é com relação a isso, ao Enem. E lembra que no Enem tu tem 4 minutos para resolver uma questão, né? Ou seja, tem que ser rápido o negócio. Então agora, só para a gente ter uma ideia na página do livro, esta relação de concentração, ela pula uma página, está lá na página 574, tá? 574, página 574, depois eu volto para as outras ali. Relações entre as concentrações. Relações entre as concentrações. Beleza. Que relação é essa? Olha só, vou colocar ela aqui. Concentração comum, molaridade vezes a massa molar, 1000 vezes a densidade vezes o título. Vou escrever o que é cada uma delas, depois vou dar uma macetezinho. Concentração comum, aqui expressa em grama por litro. Esse M aqui é a molaridade, expressa em mol por litro. Esse M aqui é a massa molar. A massa molar, expressa em gramas por mol. Este D é
a densidade, que vem expressa em gramas por ml, e esse T é o título, que é o que a gente acabou de ver da porcentagem ali, só que ele é o título dividido por 100, que eu não quero ele em porcentagem, eu quero ele só no título. Tá, beleza. Essa é a relação que a gente vai construir e que a gente tem uma frasezinha bem fácil de lembrar, que é o comi mamão com 1000 dentes. Tá? Comi mamão com 1000 dentes. Não faz sentido nenhum essa frase, né? Porque tu não tem 1000 dentes e para comer mamão tu não precisa de nenhum, às vezes, né? Então, é só para te mostrar aqui a nossa relaçãozinha. Ó, comi mamão com 1000 dentes. Este C é de concentração comum. Este M itálico aqui, ó, é a molaridade. Este M maiúsculo é a massa molar. Este 1000, já vou te explicar o porquê que ele está na fórmula. Esse D é a densidade e este T é o nosso título. Então tá tudo aí o que a gente já viu até agora, tá? Por quê, pessoal? Porque a gente consegue converter uma concentração na outra de forma mais rápida, sem passar por vários processos ou por várias regras de 3. Se tu olhar aqui para essa relação, ó, tu tem duas igualdades, ó. E essas duas igualdades permitem que haja pelo menos 3 expressões aqui, ó. Por exemplo, se a questão te der a densidade e o título e te pedir a molaridade, tu vai ter essa expressão aqui. Molaridade, massa molar, 1000 dt. Tu esconde o C. Se a questão te der a molaridade e a substância e te pedir a concentração comum, tu esconde isso aqui, tu tem C igual a molaridade vezes massa molar. E o último, se a questão te der a concentração comum, ou ainda, te der densidade ou título e te pedir concentração comum, tu esconde esse aqui do meio e tu tem outra expressão. C igual a 1000 dt. Basta a gente saber o que a questão está pedindo e o que a questão está informando. Para isso, vamos resolver 2 exercícios que trabalham com isso. E a gente vai ter ao longo do verso da folha também relacionado com essas concentrações aí. Às vezes as questões te dão em uma concentração e te pedem outra. Então a gente tem que ficar ligado nisso aí. Então olha a questão número 7 do Enem 2015. E olha só, esse mesmo conteúdo caiu em 2015 e 2016. Um ano depois do outro. Então é uma questão que aparece bastante. Vamos fazer a leitura aí, ó. O vinagre tem sido usado desde a antiguidade como conservante de alimentos, bem como agente de limpeza e condimento. Um dos principais componentes do vinagre é o ácido acético. Então, vou escrever aqui. Ácido acético. E já te deu, ó, massa molar, que é o nosso M, 60 gramas por mol. Tá? O Enem faz isso. Ele foi lá, pegou a fórmula do ácido acético, contou todos os carbonos, os hidrogênios, os oxigênios, somou tudo com as suas massas e te deu o valor prontinho, 60 gramas por mol, para a gente ganhar tempo. Cuja faixa de concentração deve situar entre 4% a 6%. Então, para o vinagre estar dentro do padrão de qualidade lá para ir vender, eu tenho que ter a concentração entre 4% e 6%. Massa, volume. Massa é a quantidade de ácido acético e volume é a quantidade de vinagre que tem. Então, o que deixa o vinagre azedo é o ácido acético. Então, o ácido acético é o soluto e o vinagre é a solução. Em um teste de controle de qualidade, foram analisadas 5 marcas de diferentes vinagres. E as concentrações em ácido acético em mol por litro se encontram no quadro abaixo. A amostra de vinagre que se encontra dentro do limite de concentração, entre 4% e 6%, foi a de... Bom, vocês estão olhando ali a resposta certa, que é a letra E, que é 5. E eu vou justamente usar a letra E para fazer a questão. Mas, na verdade, tu vai ter que relacionar toda, a A, a B, a C, a D e a E. Fazer o mesmo cálculo para todas para tu comprovar. O que a questão está falando? Ela quer saber qual é a porcentagem. E o que envolve porcentagem na minha relação entre as concentrações é o título. Tá? Só que o título, quando ele está dentro da concentração, está dentro da fórmula, ele está dividido por 100. Então, ele está aqui, ó, uma solução que é 20%, ela está aqui como 0,2. 20 dividido por 100. Uma solução que é 50%, ela está aqui como 0,5. Uma solução que é 2%, ela está aqui como 0,02. Então, este título aqui ele é dividido por 100. Tanto é que se a questão quiser o título, eu vou ter que multiplicar por 100 no final. Mas calma, vamos
por partes. A questão está te dando, numa tabelinha, 5 amostras com a concentração molar. A questão te deu a massa molar do ácido acético. Ela quer saber isso aqui, ó. Então é óbvio que tu está nesta relação aqui, ó. O C não está sendo abordado nesse momento. Então, tu tem a molaridade vezes a massa molar igual a 1000 vezes a densidade e vezes o título. O que eu já tenho aqui? Eu tenho a molaridade, que eu vou usar a tabelinha, tenho a massa molar, que a questão me deu, o título eu vou encontrar, só que aí eu tenho um negocinho chamado D, de densidade. E essa densidade não está aparecendo. Na questão 7 não aparece, na questão 8 aparece. Mas, vamos assumir assim, ó. Quando não tiver valor de densidade, quando a questão não te disser que a densidade é tanto, tu vai assumir como 1 grama por ml. 1 grama por ml é a densidade da água. E o vinagre é uma solução aquosa, em água. Então, densidade 1 grama por ml. Se não falar densidade, tu tiver que usar essa fórmula 1 grama por ml, tá? Se a questão te disser que é uma outra substância, ela vai ter que te dar uma outra densidade. Daí para tu colocar ali, tá? Pessoal, olha só. Ah, mas eu já vi que eu tenho um ml aqui, ó. E esse ml não vai rolar, porque a molaridade é em mol por litro. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que converter alguma coisa? Não. Para isso, existe este 1000. No momento que tu multiplica por 1000 aqui, tu já faz a conversão. Então, esse 1 grama por ml, ele já vira grama por litro. Então, usa o 1 normal, porque o papel desse 1000 aqui na frente é justamente fazer a conversão de ml para litro, porque na verdade é 1 grama barra ml, dividido por ml, né? Então, tu vai ter a divisão, tu vai ter que dividir por 1000 para poder chegar no em grama por litro. Então, não faz nada, só usa a densidade como ela foi te dada e multiplica ele por 1000 aqui. Bom, eu vou usar então a letra E, que é 0,700 mol por litro, né? E eu vou mostrar para vocês que vai chegar certinho, nós vamos conseguir chegar no padrão de qualidade. Então, ó, eu não vou usar esses dois zeros aqui, vou usar só 0,7. Então, molaridade 0,7 mol por litro, vezes massa molar, a massa molar 60 gramas por mol, igual a 1000, vezes a densidade, que é 1 grama por ml, vezes o título que tu precisa encontrar. Lembra? Este título ele vem dividido por 100. O teu T no final aqui que nós vamos encontrar, tu vai ter que multiplicar por 100 para tu ter a porcentagem em massa, tá? 0,7 vezes 60 dá 42, 42, dividido por 1000. Então, ó, 42 aqui, 1000 vezes 1 dá 1000 e passa para baixo dividido por 1000, igual ao título. Teu título, então, vai ser 0,042, né? Dividido por 1000, a vírgula anda 3 casas. 1, 2, 3. 3 casas para a esquerda. Isso aqui é o teu título. Como é que eu determino a porcentagem para ver se o vinagre está na legislação certa? Vezes 100, porque daí eu tenho, com a vírgula voltando para cá uma casa, para cá outra casa, 4,2%. E daí dá certo, porque a questão está dizendo que a legislação considera um vinagre bom entre 4 a 6% de acidez, que é o que ele está calculando ali. Se tu fizer com todas as outras, letra A, B, C e D, tu não vai chegar naquele 4,2. Vai ter uma que tu vai chegar, a letra A ali, ó, tu vai chegar no 0,42. E aí está abaixo da legislação. Aí tu não consegue, então, trabalhar certinho, tá? Ó, cuida das informações que foram dadas e o que ela está pedindo. Então, uma relação entre as concentrações. Agora, olha a segunda questão, que também é do Enem, que é a questão número 8. Olha a questão número 8 para a gente ver a relação, o que está te dando e o que está pedindo. Vamos lá. Vamos lá, então. Questão número 8. Enem 2016. Vou tirar todas as informações também. O soro fisiológico é uma solução aquosa de cloreto de sódio, então NaCl novamente,
comumente utilizada para higienização ocular, nasal, de ferimentos e de lentes de contato. Sua concentração é 0,9%. Então aqui, ó, 0,9 ou 0,90% é a concentração. Densidade, 1 grama por ml. Só vou colocar aqui, ó, 0,9% é a porcentagem em massa, que está dentro do título. Só que o título é sempre dividido por 100, então já vou botar aqui 0,09, 0,009, mais um 0,009, tá? Por quê? Se eu tenho o título, eu vou botar na minha fórmula, eu divido ele por 100. Se a questão, se quiser que eu ache o título, eu multiplico por 100, tá? Nesse caso, ela está te dando o título, então já vou dividir isso aí. E a densidade igual a 1. Qual é a massa de NaCl em grama que deve ser adicionada à água para preparar 500 ml de soro, desse soro aí? Eu quero saber qual é a massa para colocar num certo volume. Não falou nunca em mols, então não vai estar relacionando mol por litro. Então a gente vai sair, ou melhor, a gente vai chegar aqui, ó, na concentração comum. A questão te deu a densidade, te deu o título e está te pedindo coisas de concentração comum. Então, molaridade está fora da nossa relação, ó. Então, na verdade, das nossas 3 possibilidades, nós vamos fazer concentração comum igual a 1000 vezes D vezes T. Então, tu já vem aqui e coloca, ó, concentração comum, 1000 dt. Então, no teu comi mamão com 1000 dentes, tu vai só usar o comi com 1000 dentes. Então, o mamão está fora. Concentração comum, lembra que o que tu vai achar aqui é grama por litro. 1000 vezes a densidade, que é 1 grama por ml, vezes o título, que é 0,009. Então, o segredo da questão é tu ter dividido esse título por 100. Ao final de tudo, a tua concentração comum vai ser 1000 vezes 1 dá 1000, vezes 0,009, vai andar 3 casas para a direita, vai dar 9 gramas por litro. Ó. Tem ml aqui, mas lembra que esse 1000 está fazendo a relação. Então, 1000 vezes 1 grama por ml. Então, 9 gramas por litro. A questão quer saber qual é a concentração? Não. Ela quer saber quanto que eu tenho que pesar de sal para colocar na água para preparar meio litro desse soro. Então, aqui, depois que tu chegou aqui, ó, tu tem 2 possibilidades. Vão chegar no mesmo resultado. A primeira possibilidade é fazer a relação. Tu tem 9 gramas de sal a cada 1 litro desse soro. Tu quer preparar 500 ml, que é meio litro, tu vai precisar da metade, 4,5 gramas de NaCl. Ou se tu quiser usar a fórmula de concentração comum, mesma coisa, massa dividido pelo volume, a concentração tu acabou de achar, que é 9 gramas por litro, a massa o que tu quer para preparar meio litro. Então, ó, sempre passando para litro para poder cortar, ó, litro com litro. 9 vezes 0,5 também vai dar 4,5 gramas. Põe 4,5 gramas de sal em meio litro de água. Tá? Observa então que depois que eu cheguei na concentração eu só tive que fazer o cálculo. Lembra lá na matemática, de repente passam para vocês esse macetezinho. Quando tu multiplica algo por meio, multiplicou algo por meio, cai pela metade. Se tu divide algo por meio, dobra. Então, esse 9 vezes 0,5 caiu pela metade do 9, 4,5. Se eu fizer 9 dividido por 0,5, vai dar 18, que vai dobrar, tá? 18, o dobro de 9. Certo? Bom, fizemos as nossas relações aqui, questão 7, questão 8. E agora, nós vamos para o outro processo aqui de concentração. Assim, pegando no nosso livro aqui, vocês têm ainda... Ó, a gente viu a concentração comum na 572, associou com a densidade aqui na 572, viu o título em porcentagem, em massa e em volume junto, que é a mesma coisa, só muda a unidade. Vimos a concentração em quantidade de matéria na outra aula ainda, que é a molaridade. Falta ainda para nós concentração de íons e a concentração em partes por milhão e a fração molar. Então a ideia é a gente fechar todas as concentrações na aula de hoje, fechar esse capítulo. Quando terminarmos esse capítulo, beleza, vamos embora. Olha só, antes de colocarmos a concentração em partes por milhão, vamos para a página 573, falar um pouquinho sobre a concentração de íons.
tá? Em mol por litro. E aí depois eu não tenho nessa folhinha, eu não tenho, porque eu vi que tem no livro, daí eu quis usar o do livro aqui com vocês, que é com relação às questões ali da parte de sistematização. Vamos lá então, gente. Vamos falar dessa concentração em íons, tá? Que não é a coisa mais simplesinha do mundo, é uma coisa um pouquinho mais complexa. Mas a gente tem que lembrar um pouquinho das ligações iônicas, por isso que se torna um pouquinho mais complexa. Olha só. Concentração em íons, página 573. Concentração em íons quer dizer o quê? Quer dizer que nós vamos pegar um composto, vou usar os mesmos aqui do livro, para depois a gente fazer o exemplo. O Fe2SO4 e eu vou usar o H2SO4. Antes de usar esses exemplos aqui, antes de pegar eles, deixa eu fazer um mais simples, porque esse aqui já é mais complexo. Ó, eu vou pegar aqui, por exemplo, o NaCl. Quando eu coloco o NaCl em água, a gente já fez vários casos aqui inclusive com o soro caseiro, né, o soro fisiológico. NaCl em água. Quando eu tenho um composto iônico, tu tem que lembrar da seguinte situação, que todo composto iônico é solúvel em água e ele vai gerar íons. Então, quando eu falo concentração em íons, eu falo de compostos iônicos ou ionização dos ácidos, que daí está no livro 2. Então, hoje a gente vai ficar nos compostos iônicos. O composto iônico ele é formado por cátion e ânion e eles vão se separar quando colocados em água. Sempre a primeira parte do composto é a parte positiva e a segunda parte do composto é a parte negativa. Desde a ligação iônica. Primeira parte positiva, segunda parte negativa. O que a gente precisa fazer? Lembra quando a gente tinha um composto iônico? Tipo aqui, ó. Vou pegar um metal e um ametal, tá? Esse metal ele tinha carga mais alguma coisa e o ametal tinha carga menos alguma coisa. Quando a gente colocava o cátion e o ânion para determinar a fórmula do composto, a gente cruzava, ó. Esse X vinha para cá e esse Y vinha para cá. A carga do cátion virava o índice do ânion, a carga do ânion virava o índice do cátion. E aí tu tinha como fórmula MYAX. MYAX. Esse Y e esse X dependia da posição na tabela, dependia ali do que a gente tem. Então a gente montava o composto iônico, que é exatamente este aqui e os demais que eu vou fazer. O que a gente vai fazer agora é desmontar o composto iônico. Então, na verdade, a gente vai ter que devolver, ó, MYAX, nós vamos ter que pegar essa carga aqui e devolver aqui para cima. E pegar essa carga aqui e devolver aqui para cima. Para a gente ter os nossos íons. M, que veio com X, só que lembra que a primeira parte é sempre positiva, então é mais X, mais o A, que tem o menos Y, que é a carga daqui, ó. Então foi lá para cima com carga negativa, porque ele é o ânion, tá? Ou o ametal. É isso que nós precisamos saber, ó, para depois fazer o balanceamentozinho aqui e a gente ter certinho essa ideia. Ó, NaCl. Por que eu botei Na mais e Cl menos? Porque aqui eu tinha 1 e aqui eu tinha não, tenho 1 e aqui eu tenho 1. Essas cargas quando é 1 não aparece, então ela sobe aqui com carga menos 1 e ela sobe aqui com carga mais 1. Então, na verdade, eu tenho o Na mais e o Cl menos. Esses são os íons gerados na tua solução. Quando a gente vai fazer o balanceamento, tu vai ter que ver quantos sódios tem aqui e quantos sódios tem lá, para a gente equilibrar. Então, tu vai ter um sódio aqui e um sódio aqui, está bem certinho. Um cloro aqui e um cloro aqui, está bem certinho. Se eu tiver agora um outro composto, deixa eu pensar assim, depois eu boto aquele mais complexo. Se eu tiver aqui, ó, Al2O3. Ó. O que tu vai ter que fazer? Para saber quais são os íons que tu tem em solução. Esse 2, ele veio lá do oxigênio na formação do composto, né? E esse 3 veio aqui de cima do alumínio na formação desse composto. Então, na verdade, tu vai ter o alumínio, este 3 veio aqui de cima, a primeira parte do composto é sempre positiva, então mais 3, mais, o que tu vai ter? Esse 2 que veio aqui de cima, a segunda parte do composto é sempre negativa. Então, A alumínio mais 3 e O menos 2. Porém, o que nós temos aqui?
Nós temos uma quantidade de alumínios aqui que é 2, são 2 alumínios, e aqui tu só tem 1. Aqui tu tem 3 oxigênios e aqui tu só tem 1. Então, depois que tu determinou essas cargas aqui em cima, tu vai ter que fazer o balanceamento. No que consiste esse balanceamento? Em acrescentar coeficientes aqui na frente, ó, porque eu não posso colocar pequenininho aqui, porque eu já desmontei o composto. Colocar coeficientes grandes aqui, para a gente acertar o número que tem lá e o número que tem aqui. Então, ó, alumínio 2, tu tem 2 alumínios aqui. Tu não pode fazer isso aqui, ó, porque esse 2 é a carga do oxigênio, ele está aqui em cima, ó. O que tu pode fazer é botar um 2 aqui na frente, ó. Aí sim, 2 alumínios. Outra coisa, o oxigênio. Nós temos 3 oxigênios aqui. Não posso botar 3 aqui, ó, porque esse 3 é a carga do alumínio lá de cima, ó. O que eu posso fazer é saber que eu tive que usar 3 oxigênios para poder ter a formação desse composto. São 2 alumínios para 3 oxigênios. E esse número que a gente acabou de colocar aqui na frente, e também aqui quando não tem, que é 1, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1, corresponde ao número de mols dos íons que eu tenho na minha solução. O que significa isso? Ó? Que 1 mol de Al2O3 gera em solução 2 mols de alumínio e 3 mols, mais 3 aqui, né, de O menos 2. Então, é essa a minha relação que as questões vão te pedir agora. Por quê? A questão vai te dar um valor de óxido de alumínio e vai te pedir só do alumínio. É o dobro do óxido de alumínio. Ela vai te dar uma quantidade de óxido de alumínio e vai te pedir a quantidade de O menos 2. É o triplo. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. O exemplo que vocês têm ali, eu vou fazer depois a gente vai puxar o exercício que fica melhor. É o Fe2SO4 3. Então, aqui, ó, Fe2SO4 3. Olha só. Observe que agora tu tem um parênteses. Esses parênteses, todos os elementos que estão ali estão englobados dentro do parênteses. E tudo isso está multiplicado por 3. Esse 3 ele veio da onde? Ele veio aqui de cima, ó. Aqui de cima. E esse 2 ele veio da onde? Lá de cima, ó. Só que daí, como esse SO4 está entre parênteses, a questão está dizendo que ele está juntinho, o SO4 está juntinho. Então, é todo o SO4 que vai ter carga menos 2. E o ferro vai ter carga mais 3. Então, quando eu abrir aqui, ó, ferro, carga mais 3, porque a primeira parte é sempre positiva, do 3 que subiu, mais SO4 com a carga 2 lá para cima, menos 2. Tá, já sei quais são os meus íons, eu só preciso balancear agora. Porque eu tenho 2 ferros aqui, ó. Então eu preciso botar um 2 aqui na frente para ficar certinho. E eu tenho 3 vezes esse grupo aqui, ó. Então eu tenho que botar um 3 aqui na frente. Então quer dizer que 1 mol desse composto aqui gera em solução 2 mols do íon ferro e 3 mols do íon sulfato. Se eu tiver 0,5 mols, aqui vai ser sempre o dobro daqui. Então, se eu tiver 0,5 mols disso aqui, eu tenho 1 mol disso aqui. E aqui vai ser sempre o triplo desse. Então, se eu tiver 0,5, eu vou ter 1,5. 3 vezes 0,5, 1,5. Então, 1,5 mols. Tá? Vamos fazer um exemplo agora para a gente ver o que a questão está te pedindo, né? O que ela está trabalhando aqui contigo. Para isso, eu vou puxar o exercício da página 577. Então, esse não está na folhinha, está na página, vou botar aqui, exercício, página 577. A gente já fez alguns ali, né, na outra aula, a gente fez, página 577, o exercício número 1, é ele mesmo, ó. Olha só, qual é a massa de íons cloreto presente em 300 ml de uma solução de cloreto de cálcio de concentração igual a 70 gramas por litro. Então, olha só, qual é a massa do íon cloreto? A substância que ele está falando é o cloreto de cálcio, tá? A gente já vai abrir ela aqui. Está te dando um volume de 300 ml, e uma concentração comum, ó, é grama por litro. Nem foi em mol por litro aqui, ó, foi em grama. 70 gramas por litro. Tá. Se eu tenho uma concentração de 70 gramas a cada litro e eu só tenho 300 ml,
A primeira coisa que eu vou fazer é a relação para saber quanto de massa que eu tenho do cloreto de cálcio na minha solução. Porque esses dados aqui são do cloreto de cálcio. Se eu tenho o C e eu tenho o V, que é o volume, só me falta a massa. Ó. Faltando só a massa, a gente consegue então calcular qual é a massa do cloreto de cálcio. Depois que a gente tiver a massa do cloreto de cálcio, a gente vai fazer isso aqui. Ó. A gente vai abrir a molaridade de íons e ao abrir a molaridade de íons, a gente vai conseguir analisar quanto que efetivamente é só de cálcio. Antes eu vou fazer assim, ó. Concentração é massa pelo volume, a concentração é 70 gramas por litro, a massa eu quero encontrar dividido pelo volume de 300 ml, cuida, ó, litro e ml, já vai fazer então 0,3 litros, tá? Como é que tu relaciona então? 70 vezes 0,3 vai dar então 21 gramas, 3 vezes 7, 21 gramas, de cloreto de cálcio. A questão que é, qual é a massa de íons cloreto? Qual é a massa de íons cloreto presente em 300 ml? Então, tu vai começar aqui, ó, CaCl2, e nós vamos abrir isso nos nossos íons, cátion e ânion. Mesmo processo que a gente fez ali de cima. Ó, esse 2, ele é a carga do cálcio, aqui em cima. E esse 1 que não aparece aqui, ó, mas ele está ali, é a carga do cloreto aqui de cima. Então, o que tu vai ter como íons? O cálcio, com carga mais 2, a primeira parte sempre positiva, mais o cloreto, com carga menos 1. Ó, negativa, né? Vamos balancear a equação aqui, ó. Tu tem um cálcio aqui e um cálcio aqui, tá prontinho. Só que tu tem 2 cloros aqui e aqui tu só tem 1. Tu não pode botar esse 2 aqui, porque esse 2 é este, na verdade. Então, tu vai botar um 2 aqui na frente, ó. Ou seja, 1 mol de cloreto de cálcio, então por isso molaridade de íons, vai gerar 2 mols de cloreto, tá? 1 mol gera 2 mols. Só que a questão ela não te deu que nem eu fiz aqui, ó. Aqui a gente fez, 1 mol gerou 3 mols daquele SO4, ó. Se eu te der 0,5, vai gerar 1,5. Eu estou na mesma unidade, então estou, só fazer uma relaçãozinha. Só que aqui eu tenho valor de massa, ó. Então eu preciso converter esse mol para massa. Eu preciso passar isso aqui para massa, então eu tenho que passar para gramas, e isso aqui para gramas também. Por quê? Porque eu preciso fazer uma relação. Se eu colocar 1 mol de cloreto de cálcio em gramas, quanto é isso em gramas? Quanto que vai me gerar isso aqui em gramas do íon cloreto? Então, tu já vai ter que fazer o cálculo aqui, ó, da massa molar, que é 40 para o cálcio, mais 2 vezes 35,5 do cloro. Então, aqui vai dar 71 mais 40, 111, se eu não me engano. 111. Ou seja, esse 1 mol equivale a 111 gramas de cloreto de cálcio. Só que daí desses 111 gramas de cloreto de cálcio, quanto que é só do cloreto? Afinal, a questão está te perguntando qual é a massa do cloreto apenas. 2 vezes, então aqui, ó, 2 vezes o 35,5. Então aqui vai dar 71 gramas, que é 2 vezes o 35,5. Ó, 111 gramas de cloreto de cálcio produzem 71 gramas de cloreto. Quanto que eu tenho nessa minha solução aí, né? Não falou do que é, mas o que eu tenho na solução? 21 gramas. Então, 21 gramas de cloreto de cálcio que eu achei na minha solução equivale a quanto de cloreto apenas? 21 vezes 71 dividido por 111 dá 13,45. 13,45 gramas apenas do cloreto, tá? Pouquinho mais de trabalho, disse que era um pouquinho mais enjoado esse conteúdo. Faz sempre a relação em mols, 1 para 2, e tu vê, se a questão te deu, por exemplo, se a questão tivesse te dado aqui, sei lá, 2 mols, lá seria o dobro, ó, porque 1 para 2, se tivesse 2 aqui, seriam 4. Só que ele te deu em massa. E aí, como ele te deu em massa e a tua proporção sempre tu vai tirar em mols, tu tem que converter para massa, primeiramente aqui na tua linha, primeira linha da regra de 3, e depois sim, tu vai colocar a quantidade em gramas que ele te deu, tá?
Então, essa aqui é a concentração em íons, não é a que mais cai no universo, é a mais enjoadinha de cair, é mais difícil também, um pouquinho, né? Mas ela está aí, é uma das unidades de concentração que são cobradas ainda pelos vestibulares e também pelo Enem. Essas questões, deixa eu só apagar aqui para não ficar até aqui. Essas questões, elas têm um nível no TRI muito alto, tá? Ela tem lá um 800, 900, uma questão bem difícil dentro da parte de natureza. Agora, olha só. Falamos da molaridade de íons, então, ali na página 573. Vocês têm agora, na mesma página, um negócio chamado concentração molal ou molalidade. Molal ou molalidade não cai mais em prova. Tu pode riscar esse molal ou molalidade, tá? Nós temos aí, virando a página, a fração em quantidade de matéria, ou fração molar, que cai bem pouquinho, mas ainda não saiu dos programas de prova, e as partes por milhão, para a gente encerrar. Então, nós vamos falar primeiro com relação à fração ou quantidade de matéria, e depois partes por milhão, e aí a gente finaliza com os 2 exercícios da folha de partes por milhão. Tá? E a gente encerra o capítulo, para daí na próxima aula a gente falar sobre as diluições, a mistura e a titulação. Tá? Vamos lá então, pessoal. Fração molar. Fração molar. Tá? Fração molar, ele é simbolizado por um X. Tá? Um X não é um X, é um X mais desenhadinho. Aqui está como se fosse um X, tá? Mas é um X até mais desenhadinho. Vamos usar o X normalmente, tá? O que diz ali, ó? Estabelece a razão entre a quantidade de matéria em mols de um dos componentes da solução e a quantidade de matéria total na solução. Então lembra, fração, lá na matemática, uma parte de um todo. Uma parte de um todo. Como é que nós vamos determinar a fração molar? A gente vai calcular o número de mols de uma substância e a gente vai ver essa relação em relação a toda a solução. Então, por exemplo, ó, vamos deixar aqui uma mistura, isso aqui aparece mais uma mistura, deixa eu fechar esse recipiente aqui, uma mistura de gases, tá? Toda mistura de gases é uma solução, sempre homogênea. Eu vou colocar aqui 35 gramas de O2 mais, sei lá, vou chutar valor aqui, 21 gramas de N2, tá? Beleza, eu tenho isso aqui. Como calcular isso? Eu vou te mostrar a fração molar a partir do cálculo desse exemplo. Calcular fração molar. A fração molar, ela diz o seguinte, ó. Eu vou ter uma fração molar para o oxigênio e eu vou ter uma fração molar para o nitrogênio. O que significa isso? Fração molar é uma parte de um todo. Quando eu me refiro apenas ao oxigênio, eu estou falando do número de mols do oxigênio, do O2, dividido pelo número total de mols. E quando eu me refiro apenas ao N2, eu falo do número de mols do N2 relacionado com o todo, com o número total de mols. Como a gente não recebeu o valor em mols, mas recebeu o valor em gramas e a substância, eu consigo tranquilamente calcular o número de mols. Quando eu calcular o número de mols dos dois, é só eu vir aqui e substituir e fazer a divisãozinha que nós temos aqui. Então, primeiro, vamos colocar em partes aqui. Vamos colocar primeiro o O2, tá? Primeiro para o O2. Como é que eu calculo o número de mols que tem em 35 gramas? Sabendo que lá da primeira parte de cálculo, 1 mol de O2, ele vai ter quantos gramas? O que eu tiver que somar aqui, ó. Lembra que a massa molar, 2 vezes 16 dá 32. Então, 1 mol de O2 tem 32 gramas. Quanto de O2 que eu tenho aqui? 35. Vamos botar, eu chutei esses valores. 35 gramas. Quanto corresponde a 35 gramas em relação ao número de mols? Depois eu venho fazer esse cálculo. Porque eu vou fazer a mesma coisa para o N2. Ó, eu tenho 21 gramas de N2. Vamos ver, eu tenho 1 mol de N2, corresponde a quanto? Porque para começar a calcular o número de mols, eu tenho que pegar a base de 1, né?
Esse N2 é 2 vezes 14, que é a massa do nitrogênio lá na tabela, que dá 28. 1 mol de N2 corresponde a 28 gramas de N2. Quantos gramas tem na minha mistura? 21. 21 gramas X. Então agora eu vou ter o número de mols do O2, o número de mols do N2 e depois eu faço a relação da fração molar de cada um. E deu, era isso. Vamos fazer o cálculo aqui para pegar um valor preciso. 35 vezes 1 dividido por 32, né? Então 35 dividido por 32. Eu vou botar, aqui dá 1,09. Eu vou botar 1,1 para facilitar a nossa vida. 1,1 mols, tá? E aqui, 21 dividido por 28, né? Porque 21 vezes 1 dividido por 28 dá 0,75. Então 0,75 mols. Tá. Agora eu vou pegar esses valores que eu tenho aqui, e jogar para cá, ó. Pensando primeiramente na fração molar do oxigênio. Cada um vai ter a sua fração molar. Cada um vai contribuir com uma parte. O todo, a gente vai ver que vai dar o meu 100%, porque eu só tenho uma mistura formada por 2 componentes. Então, quanto que é o número de mols do O2? 1,1. 1,1 dividido pelo número total de mols, que é o 1,1 do oxigênio, mais o 0,75 do N2. Então, tu vai ter, na verdade, 1,1 dividido por 1,85. 1,85 é o todo. Desse 1,85, 1,1 é contribuído pelo O2. Então, vai dar aqui, ó, 1,1 dividido por 1,85. Isso vai dar um valor de 0,59, vou botar 0,6. 0,6. Como é mol dividido por mol, ó, mol dividido por mol, fração molar não tem unidade. Quando não tem unidade, o que é comum a gente fazer? Colocar em porcentagem, que nem o título. Então a gente faz aqui vezes 100 e a gente comprova dizendo que aqui nós temos 60% de O2. É isso que a fração molar vai calcular. 60% de O2, que é a maior parte do composto. Faz sentido porque a tua massa maior lá é de O2. A gente já sabe que vai dar 40% aqui, porque só tem 2 componentes da tua mistura, né? Mas eu vou fazer o cálculo de novo. Agora eu vou botar 0,75 dividido pelos mesmos 1,85, que é o todo, ó. 0,75 dividido por 1,85. Isso vai dar um valor de 0,40, bem certinho, ó. 0,4, que é a mesma coisa, se tu multiplicar por 100, 40% de N2. Então, fração molar é isso. O 0,4 ou o 0,6. E se a questão te disser que nesse composto eu tenho 50%, 60%, tu só faz a relação do todo e depois tu multiplica por da quantidade que tu quer, divide pelo todo e depois multiplica por 100. Tá? É pouquíssimo cobrado isso. Tá? A fração molar ela ainda não saiu dos programas de vestibular, mas logo logo ela sai, porque ela não é cobrada muito. Né? Não tem nenhum exercício da URGS, da UFSM, do Enem, que cobre a fração molar. Bem diferente das relações das concentrações e também com relação ali à molaridade e à concentração comum. Beleza? E para a gente encerrar por hoje, 5h10, hoje nós vamos encerrar um pouquinho mais cedo, sem aquele intervalinho, nós vamos falar de partes por milhão. Vocês têm ali no livro, na 574, partes por milhão, partes por bilhão e partes por trilhão. Esquece o bilhão e o trilhão que não cai. Cai somente as partes por milhão. Inclusive cai bastante. Bastante não, mas cai. Partes por milhão. Vamos anotar aqui o que significa partes por milhão. Partes por milhão. Página 574. Partes por milhão. E aí a gente encerra todas as concentrações de soluções. Né? Ali na última parte tem as relações entre as unidades de concentração, que a gente já viu. E só falta então as partes por milhão. Parte por milhão quer dizer o quê? Que eu tenho partes de soluto em 1 milhão
de partes de solução. Tá? Vou botar uma tabelinha aqui que vai facilitar muito a nossa vida, porque eu vou definir quem é o meu soluto e quem é a minha solução, e depois a gente vai ficar sempre identificando isso. Quem é o meu soluto e quem é a minha solução. Olha só, se o meu soluto ele estiver em unidade de massa, enfim, se a minha solução tiver unidade de massa, tu vai passar a quantidade de soluto para miligrama e a quantidade de solução para quilo. Então, tu tem miligrama por quilo. Se tu tiver em volume, tu vai colocar o soluto em ml e a solução em metro cúbico. É o menos usado esse volume aqui. O que é mais usado é o último aqui, que é a relação dos dois. Massa barra volume. Se o teu soluto tiver em massa, tu vai passar para miligramas. Se o teu volume tiver, tu usar um volume, tu vai passar para litro. Esta unidade aqui é a mais importante, tá? 1 ppm é exatamente, né, parte por milhão, é exatamente a 1 miligrama por litro. Miligrama do soluto e litro de solução, tá? Vamos pegar aqui um exemplo para a gente conseguir interpretar, porque depois, na hora que nós formos trabalhar com os exemplos, vai ficar mais fácil. Olha só, eu vou pegar uma solução que ela tem, vou chutar aqui, que ela tem 5 ppm, vou botar aqui, massa por volume de... vou chutar uma coisa aqui, cálcio no vinho, por exemplo. No vinho tem cálcio. Mas 5 ppm é uma quantidade muito pequena, porque a gente vai pensar qual que é a maior fonte de cálcio que a gente tem. A gente vai pensar no leite, realmente. Quando a gente usa ppm, partes por milhão, a gente tem partes do soluto em 1 milhão de partes de solução. Ou seja, eu tenho muita solução e pouquíssimo soluto ali dissolvido. Então a gente vai usar sempre para soluções que estão pouco concentradas. O que significa 5 ppm massa volume de cálcio no vinho? Que tu tem 5 miligramas de cálcio, porque eu estou falando do soluto em massa, então para que o soluto esteja em massa eu tenho que usar 1 miligrama obrigatoriamente, em 1 litro de vinho. Então tu vai evitar de fazer cálculos com 1 milhão de coisas, miligrama e litro. Teu soluto é o cálcio e tua solução é o vinho. Então, quando eu tiver o soluto em miligrama e tiver o soluto em unidade de massa, tiver a solução em unidade de volume, miligrama por litro. Agora, se eu tiver, por exemplo, 100 ppm massa barra massa, então isso vai aparecer nas tuas questões, massa barra massa, de C no ar, carbono no ar, fuligem, tá? No ar. Mas o ar dá para medir em massa? Claro que dá, tu pode pesar o ar, não tem problema. O que significa esse massa-massa e esse 100 ppm? Que eu tenho 100, tô no soluto. Se eu estou no soluto e eu estou na solução e os dois são massa, meu soluto eu falo que é miligrama e minha solução eu falo que é 1 quilo. Então eu tenho 100 ppm é 100 miligramas de carbono, que é fumaça preta, fuligem, para cada 1 quilo de ar, tá? E aí eu vou ver o que a questão está me pedindo. Ela quer que eu calcule alguma outra coisa, então ela vai me dar os dados. Então nós vamos fazer 2 exercícios, os 2 últimos da partezinha ali do material, não os 2 últimos, mas os 2 de partes por milhão, para ver se a gente conseguiu compreender isso aí. Tudo está envolvido na teoria, para depois de fazer o cálculo tem que estar com a teoria ok. O cálculo é só a consequência. Então vamos ver. Primeiro exercício, eu vou só pular ele. Eu vou fazer o número 10 e depois o número 9. Tá? O 9 exige um pouquinho mais, então a gente vai fazer o 10 primeiro, da folhinha. Tá? Então, o exercício 10 e depois o 9.
Olha só, os dois são... um do Enem e um da URGS. Tá? Olha do Enem. Diesel é uma mistura de hidrocarboneto, questão 10, que também apresenta enxofre em sua composição. Esse enxofre é um componente indesejável, pois o trióxido de enxofre gerado é um dos causadores da chuva ácida. Nos anos 1980, não havia regulamentação e era utilizado um óleo diesel com 13.000 ppm de enxofre. Eu vou botar essa informação aqui. Em 1980, não tinha legislação nenhuma e a gente usava um diesel com 13.000 ppm de enxofre. Tá? Em 2009, passou a ter 1.800 e, em seguida, foi inserido no mercado o diesel 500. Em 2012, foi difundido o diesel S50. O S é de enxofre 50, então S50, com 50 ppm de enxofre em sua composição. Atualmente é produzido um diesel com teores de enxofre ainda menores. Tem o S10, tem o S20, tu vê no posto de gasolina, e o biodiesel não tem nada de enxofre, então ele é um S0. Aí a questão está falando, a substituição de diesel usado nos anos de 1980 por aquele em 2012, então já vou pegar o dado aqui, ó. Em 2012, eu tinha o quê? Foi difundido o diesel S50, 50 ppm de enxofre. A questão quer saber o quanto que reduziu em porcentagem, né? Quanto por cento que reduziu? Teve uma boa redução, né? De 13.000 ppm para 50 ppm, quanto que reduziu? Ó, só para a gente tirar aqui, ó. O que significa o 13.000 ppm e os 50 ppm? Primeiro, o enxofre ele é sólido, ele está dizendo aqui, não está falando, o enxofre é sólido e o diesel é líquido. Então tu está falando aqui, ó, massa e volume. É uma quantidade de enxofre para cada litro de diesel. Então esse 13.000 ppm significa 13.000 miligramas, porque se eu estou falando em massa, volume, o soluto tem que estar obrigatoriamente em miligramas, para cada 1 litro de diesel. Então, miligrama por 1 litro. E aqui, 50 miligramas de enxofre, que é o teu soluto, para cada 1 litro de diesel. A questão que é, quanto que reduziu isso percentualmente? Bom, se tu em 1980 estava emitindo para cada 1 litro de diesel 13.000 miligramas de enxofre, agora em 2012, né, faz 12 anos, mas em 2012 tu emitia 50. Então, que redução que tu teve aqui? Primeiro tu vai fazer uma diminuição, 13.000 menos 50, ou seja, tu diminuiu 12.950 miligramas de 1980 até 2012. Quanto isso quer dizer percentualmente? Antes, tu tinha um todo que era 13.000. Então, o teu 13.000 era o teu 100%. Só que aí, qual é a porcentagem quando diminuiu? Porque isso aqui foi a quantidade que diminuiu. Isso aqui foi a quantidade que sobrou. Então, 12.950 miligramas. Quanto que reduziu? Essa redução vai dar, vamos ver, 12.950 vezes 100 dividido por 13.000. Vai dar 99,6. Isso aí, 99,6% diminuiu. Ó, 6% de diminuição. Então, o que a gente interpretou aqui? Não fez grandes cálculos, a gente fez uma parte mais matemática do que química, né? A gente viu, só entendeu que o ppm quer dizer miligrama por litro, miligrama do soluto para litro de diesel. E aqui 50 ppm, 50 miligramas para cada litro de diesel. E para a gente encerrar, vamos fazer a questão número 9, que essa vai dar um pouquinho mais de trabalho. Tá? Por quê? Porque daí envolve mais a química. Né? Então, vamos lá. Questão número 9. Vou tirar todas as informações, vou fazer bem detalhado aqui para a gente entender. Da URGS. Na combustão do diesel, o enxofre presente é convertido em dióxido de enxofre, que é uma das principais causas da chuva ácida. Eu já vou tirar uma informação aqui. Por quê? Está dizendo que eu vou queimar o enxofre. Para queimar qualquer coisa, eu preciso de oxigênio. Então, enxofre mais oxigênio, produzindo o que a questão está dizendo ali, que é o SO2. Ó. Na primeira frase, a questão te deu uma reação química. Enxofre forma SO2.
na combustão, para queimar qualquer coisa, lembra, a gente precisa de oxigênio, SO2. Nós vamos guardar porque a gente vai usar isso aqui, que é uma das principais causas da chuva ácida. Até o fim de 2013, o diesel S1800, que contém 1.800 ppm de enxofre, será totalmente abolido do país. Então, ó, ppm, o que está escrito entre parênteses ali? Ó? Partes por milhão expressa em massa. Partes por milhão expressa em massa. Então, é isso aqui que a gente vai ter que usar. Ó. Então, nós vamos interpretar o 1.800, então o enxofre. Vou botar aqui, depois eu faço a reação de novo. O enxofre 1.800 quer dizer 1.800 ppm de enxofre. Só que isso é no diesel. Ah, mas tu sabe que o diesel ele é líquido. Só que a questão mandou tu usar isso em massa. Então tu vai transformar isso em 1.800 ppm é 1.800 miligramas do enxofre para cada 1 kg de diesel. Na 10, a gente não usou aquele litro, mas a gente usou o litro para dizer que o diesel era líquido. Tantos miligramas de enxofre para cada litro de diesel. Aqui a questão está mandando usar em massa. Então, 1.800 miligramas para cada 1 kg de diesel. Certo? Guarda a informação aí. Atualmente o diesel, daí virando a página lá, mais vendido é o diesel S500, que é 500 ppm de enxofre. S500, que é 500 ppm de enxofre no diesel. Significa o quê? Que eu tenho, como tudo está em massa, a gente quer que usado em massa, 500 miligramas, então o teu soluto, que é o enxofre, para miligramas, tua solução, que é o diesel, para quilo. 500 miligramas para cada 1 quilo de diesel. Tá. A emissão de SO2, então, a gente aqui está só falando do enxofre, depois a gente vai ter que vir aqui ver o SO2. A emissão de SO2 por tonelada de diesel para S500 e para S1800 é de respectivamente quanto? Então, para S500 e para S1800. Por tonelada de diesel. Uma tonelada tem 1.000 quilos, né? Então, ó, tu sabe que 1.800 miligramas para cada 1 quilo de diesel, para 1.000 quilos, que é uma tonelada, que diz na questão, quanto que eu vou tirar de enxofre? Só fazer 1.800 vezes 1.000 vai dar 1.800.000. Ó, miligramas. Guarda essa informação que a gente vai ter que voltar daqui a pouquinho para ela. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui. 500 miligramas é para cada 1 kg de diesel. Se tu tiver uma tonelada, que são 1.000 quilos de diesel, tu terá 500 vezes 1.000, tu terá 500.000 miligramas de enxofre emitidos na natureza, tá? O que a questão quer saber? A questão quer saber quanto de dióxido de enxofre que vai ser emitida. O diesel só está colocando o enxofre para o ar. O O2 já está no ar. Então, na verdade, este valor aqui e este valor aqui, eles são valores do enxofre. Eu preciso fazer a relação do enxofre com o SO2. Tudo em massa, porque a questão está falando lá, ó, quanto em massa. Ó. Aquele G maiúsculo é grama, tá? Mas é grama e grama, tudo grama. Vou retornar com essa equação agora, para a gente já fazer uma estequiometriazinha. A gente não teve ainda estequiometriazinha, mas a gente já vai fazer a relação. Vai fazer a relação do enxofre e vai fazer a relação do SO2. O enxofre sozinho, ó, eu quero saber qual a massa do enxofre emitida e o quanto de SO2 ele emite. Na primeira linha da regra de 3, eu vou tirar as informações da própria reação com os valores de massa. Só na segunda linha da regra de 3 é que eu vou usar esse 1 milhão e aquele 500.000 ali. Então eu vou buscar lá na tabela a massa do enxofre, que é 32. Então aqui só tem um enxofre, 32 gramas. E aqui eu vou buscar 32 mais 2 vezes 16, que dá 64. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma relação de, ó, se eu colocar 32 gramas de enxofre na natureza, emitir,
ele vai reagir com o oxigênio, vai reagir com toda a quantidade que ele precisa e vai gerar 64 gramas de SO2. Agora, eu consigo saber quanto SO2 vai gerar quando eu colocar tudo isso aqui de enxofre no diesel 1800 e quando eu colocar tudo isso aqui no diesel 500. Então, só que eu tenho um detalhe, né? Eu tenho 1.800.000 miligramas. Aqui está em gramas. A questão que é em gramas aqui. Então, eu preciso passar isso aqui para gramas, ó, que é só dividir por 1.000, que na verdade, então, 1.800.000 miligramas vai dar 1.800 gramas, 1,8 kg. 1.800 gramas. E daí tu joga ele para cá, ó. 1.800 gramas, X. Depois eu faço esse cálculo aqui, porque eu vou fazer a mesma coisa para o S500, ó. S mais O2 formando SO2, eu até vou botar aqui de novo. S mais O2 formando o SO2, o dióxido de enxofre. Aqui, 32 gramas. A cada 32 gramas de enxofre que eu jogo na natureza, eu produzo 64 gramas de SO2. Quando eu jogar 500.000 miligramas, que, cortando os 3 zeros aqui, passando de miligrama para grama, isso dá 500 gramas, meio quilo. Se eu colocar 500 gramas de enxofre, X, quanto então que eu vou conseguir emitir? Vou fazer esse cálculo aí para a gente fechar. Então, nós temos aqui 1.800, é o dobro, né? Aqui é o dobro de 32 e aqui vai ser, então, 3.600, né? Vamos só comprovar. 1.800 vezes 64 dividido por 32, 3.600 gramas do diesel S 1.800, tá? Que eu vou emitir. E aqui também vai ser o dobro, ó. Então aqui vai ser 1.000. Então 32 produz 64, 500x. Então aqui vai ser 1.000 gramas do S 500. Certo? Bom, fechamos então esse capítulo aqui de unidade de concentração. Na nossa próxima aula a gente vai então analisar a relação de diluição, mistura. Então, toda a nossa próxima aula será falada sobre os processos de diluição e mistura. Daí mistura com reação, mistura sem reação e titulação. Para daí a gente terminar. A gente termina aqueles exercícios aqui da folhinha e daí a gente termina essa frente aqui e vai para a parte de orgânica, daí lá na outra semana. Feito? Então paramos por aqui porque não vou começar um conteúdo agora e a aula está gravada, enfim, melhor nós encerrarmos por aqui, tá? Aí na semana que vem nós nos encontramos presencialmente.